Fotografias da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1943-1956, Acervo e Semiótica, Contribuições para a História. Doutoranda Sônia Helena da Costa Caminitz, orientador, professor Fernando Porto. A Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, EEAP, é a mais antiga do Brasil. Ela foi criada em 1890, anexa ao Hospício Nacional de Alienados, na então Praia da Saudade, hoje Praia Vermelha, da antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. A edificação serviu inicialmente para acomodar o Hospício Nacional de Alienados, que no período imperial denominou-se Hospício Pedro II. O estudo sobre a centenária Escola de Enfermagem Alfredo Pinto evidenciou a passagem de sua primeira enfermeira-diretora, após 52 anos de direção médica, e também as lutas empreendidas no bojo da reconfiguração da escola. Maria de Castro Panfiro, que nasceu em 1903 e faleceu em 1984, era natural de Valença, no estado do Rio de Janeiro, e formou-se na turma das pioneiras da atual Escola de Enfermagem Ana Nery, em 1925, da qual foi diretora interina por ocasião da morte da diretora que a antecedeu. O hábitus da profissão ficou tão marcado que Maria de Castro Panfiro destacou em seu discurso de interina que o uniforme bem cuidado e uma atitude digna nos garantem o respeito destes subordinados e o acatamento dos demais. Anos mais tarde, ela foi designada pela diretora da Escola Ana Nery, Laís Neto dos Reis, para assumir a direção da EEAP em 1942, num ciclo que durou 13 anos. O objeto de estudo desta pesquisa é a construção da assinatura imagética da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, idealizada na gestão da diretora Maria de Castro Panfiro, quando ela, por meio da inculcação de rituais e adoção de signos, empenhou-se na idealização de uma identidade para o grupo. Desta forma, símbolos e rituais articularam-se de forma pertinente ao contexto do pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu, que forneceu os recursos culturais para validar o empenho da diretora nas instâncias de atuação, bem como entender a concepção da assinatura imagética que estava sendo alinhavada naquele momento. Mediante o quantitativo de 28 fotografias, desenvolveu-se a pesquisa que se procurou evidenciar em 3 sessões. Primeira sessão: o cenário do Distrito Federal e a EEAP no período de 1940 a 1950. Segunda sessão: a capitalização cultural na visualização das aparências. E terceira sessão: a narrativa ritualística. Diante do quantitativo de fotografias geradas na gestão da primeira diretora enfermeira e considerando-se os seus méritos quando agregou signos à EEAP, entendeu-se que era a possibilidade de se investigar a construção da assinatura imagética da referida escola, tendo por hipótese os signos agregados na gestão de ensino da primeira diretora enfermeira, Maria de Castro Panfiro, foram elementos simbólicos determinantes na perspectiva da cultura visual para a construção da assinatura imagética da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Isto posto, tem-se por objetivos: descrever os elementos simbólicos agregados na gestão de Maria de Castro Panfiro, analisar a decodificação semiótica dos signos nos cenários e ritualização na EEAP, discutir as estratégias ritualísticas empreendidas para a construção da assinatura imagética da EEAP como elementos agregadores e determinantes no campo da cultura visual da enfermagem. Seção 1. O cenário do Distrito Federal e a EEAP, 1940-1950. 8 fotografias analisadas. O retorno da EEAP ao lugar de origem. A idealização da aparência visual nos corpos. Os espaços da escola.
A gestão da diretora iniciou-se em 1943, quando reuniu as seções mista e feminina na Avenida Pasteur, número 298, no prédio que tinha sido a residência de diretores do antigo Hospício Nacional de Alienados, naquele momento destinado à administração da EEAP, cuja imagem apresentada foi a única encontrada, que retrata a fachada arquitetônica da referida escola. Esta imagem foi publicada na Revista do Serviço Público em artigo de Porto, Moreira, Silva Júnior e Oliveira, intitulado A Prática do Ensino na EEAP, um registro da mídia impressa. Mas o espaço físico não se mostrou suficiente porque não comportou o número de 42 alunos matriculados à época. Desta forma, incorporou como doação parte do pavilhão Bourneville, destinado a ser um pavilhão de aulas localizado nos fundos do prédio número 292 da Avenida Pasteur, que havia sido reformado para adaptar-se às necessidades da escola. Assim, a diretora Maria de Castro Panfiro marcava o início de sua gestão com a reconquista do lugar de origem, que significou um ganho de capital, assegurado por um endereço prestigioso e associado a ganhos de posição ou de classe, conforme teorizou Bourdieu. Ao mesmo tempo em que renomeava e reorganizava a escola com a fusão das seções mista e feminina, ela trouxe a escola de volta ao seu local de nascimento. Maria de Castro Panfiro desenhou e descreveu detalhes sobre os uniformes da EEAP, dentre os quais o da enfermeira. Era confeccionado em musseline branca, assim como a touca. O vestido era de cor branca, evasê, do tipo que se alarga na base, com cortes laterais, gola e abotoado até o pescoço. Era de manga curta, mas podia ser também de manga comprida, desde que fosse justa. Dos dois lados do plastron havia 2 carreiras de 4 botões cada uma, descendo do ombro à cintura, que era presa por um cinto. A cintura, para Bourdieu, é um dos signos de fechamento do corpo feminino. As casas dos botões tinham que estar no sentido horizontal, possivelmente como fazem os militares. Todos os detalhes são acompanhados das medidas. A diretora usava o seu uniforme com manga comprida, oriundo de sua instituição de ensino. O comprimento devia ser a 35 centímetros do chão, conforme medidas informadas no desenho. Assim, o uniforme das enfermeiras cobria todo o corpo, como justificou Silva, já que as moças deviam se ocultar, sugerindo recato e, ao mesmo tempo, negação de seu próprio corpo, o que se entendeu como confinamento simbólico, termo usado por Bourdieu. A touca das enfermeiras da EEAP tinha um formato cônico e era rígida, de musseline branca. Terminava em ponta com abas que trespassavam na parte de trás. Era usada com os cabelos presos de modo a não caírem no rosto. Porto, com base em Laurier, a associou à etiqueta social e aos costumes culturais que consideravam traços de feminilidade o fato de as mulheres usarem adereços para a cabeça. A touca da diretora era diferente da touca da EEAP. Era feita de um tecido fino e transparente, possivelmente cambraia de linho, adornada com uma prega do tipo religiosa e terminava acompanhando a curva da cabeça. Deduz-se que o motivo de não usar a touca da EEAP pode ser explicado pelo fato de ter escolhido uma marca simbólica e bem visível para comunicar, ou até mesmo distinguir a sua origem, que era a Escola de Enfermagem Ana Nery. Acrescentou-se a esta conclusão o fato de que esta diferença na touca possivelmente acentuava a relação de poder, que emanava das forças em tensão, fazendo sobressaltar a hierarquia como parte do hábitus bourdieusiano. As insígnias de acadêmico e diplomado são distintas na composição. A de acadêmico é de cor azul, formato redondo, com uma cruz simétrica conhecida como cruz grega, firmada no campo central do emblema. A cruz grega possui os 4 braços iguais e resulta da combinação de uma faixa e uma pala da mesma cor, que se cruzam no centro. Em torno está escrita a denominação Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Tanto a insígnia como a cruz estão adornadas com um fio na cor dourada. A cruz simboliza a terra e é o mais totalizante de todos os símbolos. O azul foi a cor escolhida pela diretora para representar a EEAP, distinguindo-a de outras escolas.
A insígnia do diplomado, recebida no rito da cerimônia de formatura, foi idealizada no mesmo formato, na cor azul, sendo que em heráldica não existe distinção de tons. O contorno da insígnia tem um fio na cor dourada. Esta insígnia ostenta no centro da cruz grega a lâmpada ou lucerna, símbolo da enfermagem moderna. A lucerna, também conhecida como lamparina, candeeiro ou candeia de óleo ou cera, é um objeto destinado a produzir luz. Ela ficou conhecida na enfermagem com a denominação de lâmpada. Este ritual teve lugar para manter viva a memória de Florence Nightingale, como precursora da enfermagem moderna, porque usava uma espécie de lanterna turca, que tinha uma base de metal, uma espécie de folha de papel para impedir que a chama se apagasse e no topo uma alça. Ela se tornou conhecida como a Dama da Lâmpada. Esta imagem é do dormitório do internato da EAP, datada de 1946 e localizado no pavilhão Bourneville. Michel Perrault afirmou que o quarto é profundamente histórico nas suas formas e nos seus usos. Seu discurso despertou interesse ao articular-se com o espaço do dormitório, um alojamento onde se podiam comportar pessoas que vinham trabalhar ou estudar e que deviam sujeitar-se às regras disciplinares impostas. Por esse motivo, ela os considerou instrumentos do paternalismo disciplinador, aquele que acolhe ao mesmo tempo em que regula, ordena, submete. Pelo uniforme, touca e insígnia ao pescoço, trata-se da presença de uma aspirante. No mobiliário, percebem-se 2 camas beliche alinhadas, tipo de acomodação compartilhada, possivelmente por motivo de economia de espaço. As camas estão arrumadas com lençóis claros e ostentam um cobertor arranjado em forma de leque. Este arranjo do cobertor foi, possivelmente, um recurso consciente e intencional do fotógrafo no sentido de comunicar uma certa ordem e o cuidado, resultado da inculcação presente no hábitos do grupo. Ademais, na arrumação da cama, segundo Perrault, percebe-se uma gama de atitudes que revelam as relações consigo e com os objetos. Esses têm sua própria história, revelam lembranças e foi, dessa forma, como se ela estivesse reivindicando um espaço próprio, ou necessitasse mais espaço para si, que ocupou a mesinha de cabeceira com objetos pessoais. Nesta foto, pode-se perceber a tomada de um instantâneo datado de 1956 de autoria desconhecida. O enquadramento é de corpo inteiro e trata-se da sala de visitas da EAP, localizada no pavilhão Bourneville. As alunas estão uniformizadas com um vestido de cor clara, com gola e toucas brancas, mangas curtas, abotoados até o pescoço, e sapatos escuros reunidas na sala de visitas. A cena revela que as moças encontravam-se no momento de descontração e o uso do uniforme, mesmo nos momentos de lazer, fazia parte do mecanismo de imposição inconsciente que se identificou com base em Bourdieu. Os uniformes ostentados nos corpos das enfermeiras eram vistos como um recurso valioso que ajudava a integrar os corpos às mentes e, por isso, para Roche, mudar de roupa podia equivaler a mudar de situação. Nesta foto, o relato que fizeram Meirelles e Amorim demonstrou a disciplina com o horário e com a quantidade de refeições. Verifica-se a presença de 4 mesas para refeição, ocupadas por mulheres uniformizadas, exceto uma das mesas à esquerda e ao fundo, em que se nota a presença de 3 homens, também de uniforme e gorro claros. No discurso desta imagem, pode-se avaliar a postura dos corpos e as maneiras de se sentarem. Revelar boas maneiras também fazia parte da imposição. No primeiro plano, pode-se ver que as alunas que não usam toucas sentam-se separadas das que usam. Elas são, provavelmente, iniciantes e estão separadas das aspirantes, porque assim era inculcado hábitos em seus espaços, fazendo-se comunicar distâncias e hierarquias. Guglielmi expressou-se sobre o assunto e explicou que a mesa de jantar fechada, ou seja, com lugares marcados, é rígida e formal, onde não há espontaneidade ou liberdade. E a mesa redonda representa a necessidade de revelar paridade de status e importância. Estas regras são o resultado da apreensão do mundo social na construção de hábitos e produzem diferenças. Assim, entende-se que as distinções entre os espaços significam poder, bem como as diferenças nos uniformes significam hierarquias.
Entre os louceiros, há um relógio redondo, pregado na parede, objeto presente nas dependências da escola. Gilberto Freire observou ser o relógio um objeto de tendências tirânicas. De certa forma, Guglielmi ratifica o entendimento de Freire porque, para ela, os objetos não estão lá por acaso, não têm uma função apenas decorativa, possuem, sim, um significado que possivelmente estava associado à rotina do internato. Este instantâneo, em tons de cinza, foi capturado no local denominado Sala de Estudos da escola. Conforme a fotografia do refeitório, o espaço social estava organizado diferenciando as aspirantes das iniciantes. A diretora usa um uniforme em tom claro, possivelmente branco, de mangas compridas, com uma touca também em tom claro e a insígnia ao pescoço. A propósito da vida na escola, que funcionava em regime de internato, a diretora implantou uma rotina que consistia em horários e, por isto, o relógio na parede, além do fato de que deixava claro para as alunas que o controle do tempo devia ser prerrogativa dos professores, segundo McLaren. No centro encontra-se a diretora enfermeira, cuja posição com a imagem refletida no espelho implica uma certa intenção de posar. Tal inferência deve-se ao fato de que, para Bourdieu, o espelho é um instrumento que permite se ver e experimentar ver como é vista, e se fazer ver como deseja. Assim, com o fito de ver-se como desejava ser vista, é que ela, provavelmente, quis evidenciar seu reflexo no espelho. Capturada em 1956, trata-se de uma fotografia em que se observa a intenção de ter sido posada pelo fato de que, para a aferição do índice de medidas antropométricas, como o peso e a altura, o Ministério da Saúde alerta que não se deve subir no equipamento com sapato e nem de frente. No plano de fundo, vê-se a enfermeira Noelma Teles de Araújo, reconhecida em outras imagens, de uniforme e sapatos claros de enfermeira, que estava, possivelmente, ministrando instruções sobre a técnica de indicadores antropométricos em adultos para as aspirantes, que observam o procedimento. No início da década de 1940, se institucionalizava uma nova profissão, que se preocupou com o cuidado alimentar e veio a estabelecer nexo com o cuidado em enfermagem, conforme relata Magalhães. Tratava-se do curso de nutricionistas que buscava as enfermeiras, antigas parceiras de atividades médicas. É uma foto instantânea em plano americano, datada de 1945, no Laboratório de Dietética da EAP, no antigo pavilhão Bourneville. A instrutora de nutrição, identificada pelo uniforme e formato de sua touca, diferente da touca cônica da EAP, manipula os alimentos. A exis corporal, que indica uma disposição incorporada, quase postural, é realçada pela formação do grupo na foto. É a estratégia do hábitos do grupo posta à prática. A instrutora usa um vestido claro, de manga comprida e gola clara, e ostentava uma braçadeira estampando uma cruz de malta na altura do cotovelo, representando a Ordem dos Cavalheiros Hospitalares. No verso da fotografia, destaca-se um carimbo em que se lê Foto São Clemente, Rua São Clemente, Rio, que é, possivelmente, o nome do ateliê fotográfico que capturou a imagem, bem como o endereço e telefone. Seção 2. A capitalização cultural na visualização das aparências. O capital cultural acumulado nas visitas recebidas e realizadas, exposições e datas comemorativas. Com esta imagem, inspirou-se a entender a indumentária ostentada pelo gênero masculino, considerando-se que possibilita a comunicação em sociedade e um meio pelo qual se pode exprimir e entender a ideologia de quem a ostenta. Humberto Eco afirma que a roupa representa 50% de opção ideológica, além de proteção de calor ou frio, e no caso do gênero masculino, os restantes 50% vão da gravata à bainha das calças, passando pelas bandas do casaco e chegando até a sola dos sapatos. Renato Sigurta complementa que a roupa da mulher permite a alternativa entre exibicionismo e pudor, e a roupa do homem foi sempre, acima de tudo, simbólica. Bourdieu refere que na ordem social, a força masculina dispensa justificação, portanto, não precisa legitimação. Observa que o corpo tem à sua frente o lugar da diferença sexual, fazendo crer que nas diferenças biológicas é que se garantem a base das diferenças sociais.
Sendo assim, o gênero é percebido como uma construção social do corpo, em que o homem é inculcado por meio de um hábitus viril, não feminino. Distinguidos socialmente, é que eles fazem as tarefas mais nobres e por meio desta diferenciação é que percebe-se o destaque do gênero masculino nos rituais, visitas e festejos. Esta imagem trata-se de um instantâneo capturado em um plano conjunto e sentido vertical, em que se pode visualizar parte da imagem do Cristo Redentor, situado no morro denominado Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pelo fato de estar datada do ano de 1956 e evocar a passagem do seu cinquentenário, mediante o que estava escrito e assinado no verso da fotografia por Irã Tavares de Almeida, pode-se inferir que ele era Irã, e que a foto tratava-se do cinquentenário do início da construção do monumento, que se deu em 1926 e foi inaugurado em 1931. Desta forma, a aproximação da religião com os meios acadêmicos se fazia notar de variadas maneiras. Como disse Bourdieu, a religião é um sistema simbólico e, como todo sistema, produzido por um grupo de especialistas com discursos e ritos apropriados e relativamente autônomos, que determinam um poder simbólico legitimado internamente e por outros grupos. Assim, o poder da religião católica, que consiste na manipulação legítima dos bens de salvação, está refletido na mensagem que se visualiza na figura do monumento conhecido como Cristo Redentor, aquele que é, para a fé católica, o Salvador da humanidade. Nesta fotografia posada, datada de 1947, o local escolhido para a festa de Natal foi o Hospital de Neurosífilis do Serviço Nacional de Doenças Mentais do Ministério da Educação e Saúde. Vê-se a procissão de Natal, que celebra o nascimento do menino Jesus, conduzido pelo grupo de enfermeiras, aspirantes, um sacristão, padre e autoridades. As festas, segundo Mary Del Priore, têm uma função política, religiosa ou simbólica e desempenham uma função social, porque refletem e partilham valores, sentimentos e normas específicas da vida coletiva, ao mesmo tempo em que permitem suportar a dureza da vida. Na imagem, vêm-se as enfermeiras de uniforme e touca claros, a diretora ao centro e ao seu lado homens de terno. As enfermeiras exibem a formação em paralelo, formando um quadrilátero, para que o cortejo com o menino Jesus, a diretora e as autoridades passasse. Associar-se a festas religiosas era também uma oportunidade de exibir seus capitais culturais. Assim, as procissões colocavam o grupo em marcha nos espaços públicos que aproveitavam a ocasião para pôr em preeminência social os seus membros. A imagem reflete uma fotografia posada, em plano conjunto, com um grupo misto em que as mulheres usavam o traje apropriado para uma festa junina. Esta é uma das duas imagens em que não aparecem uniformizadas. 3 homens à esquerda usavam terno, um de cor escura e os outros de cor mais clara. Na frente da casa, vê-se o grupo rodeando uma fogueira. No verso da fotografia, lê-se: Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, primeira festa joanina em 24 de junho de 1944, no prédio da antiga casa do professor Juliano Moreira, Avenida Pasteur, número 298. A festa junina é um tipo de celebração tradicional trazida de Portugal no período colonial, que devia festejar 3 santos católicos no mês de junho: São João, São Pedro e Santo Antônio. É um bom exemplo para se entender como as festividades populares se unem às festividades cristãs. Del Priore explica que essas tradições permitiam aos indivíduos uma mudança no gestual do corpo e as pessoas podiam se travestir com comicidade, extrapolando os símbolos espirituais da igreja. Nesses momentos, os indivíduos de qualquer segmento social, misturando o profano ao sagrado, segundo Del Priore, entrelaçavam a tradição mágica com a devoção piedosa. Era mais uma maneira de apropriar-se das festas. Seção 3. A narrativa ritualística. A visibilidade do ritual de formatura. A imposição de touca e insígnia.
Posada em plano geral e retangular, esta fotografia retrata um grupo misto composto por formandas com uniformes, toucas e insígnias, aspirantes com uniformes e sem toucas e sem insígnias, todas em pé atrás da primeira fileira, que se compõe de autoridades que estão sentadas. Ao centro, da esquerda para a direita, a nona pessoa é a diretora, e as demais mulheres sentadas são as enfermeiras professoras. Trata-se da turma de formandos de 1956. Outro aspecto a se destacar tem a ver com os corpos. Eles se comunicam, segundo Bourdieu, por meio da exis corporal, que comanda a conduta de uma determinada classe social. O corpo é lugar de inscrição das regras do grupo, o lugar que ostenta a indumentária e seus signos, o lugar que transmite os códigos e o lugar que nos engajamos gestualmente. Portanto, pode-se dizer que o corpo é parte essencial e até mesmo central do esquema do hábitos do grupo. Nas extremidades, 2 homens de cada lado, possivelmente enfermeiros formandos, usando um traje social conhecido como smoking, que é composto de calça e paletó escuros, camisa clara com gola e gravata do tipo borboleta, meias claras e sapatos escuros. Interessante notar que eles não ostentam seus uniformes de enfermeiros, tal como as enfermeiras. A explicação, possivelmente, pode estar contida no fato de que aquela indumentária de enfermeiro, por não dispor de categorização suficiente para poder fazer falar a linguagem simbólica que exprime o poder do gênero masculino, não traz os códigos suficientes para ser ostentada em dias de gala. Dorfles explica que o homem possui um empenho estético apurado, aliado ao fato de desejar uma diferenciação social, exibir um status que pode definir seu prestígio econômico e social. Daí se pode explicar o uso do smoking, que por ser usado no dia da formatura, realça o status pretendido. A cena da fotografia 22 reflete o ritual da formatura de 1950, onde estão representados os símbolos imagéticos da EAP, visíveis nos uniformes ostentados pelas enfermeiras e aspirantes, como a touca e a insígnia. A ênfase que se deseja nesta imagem está relacionada ao papel que o sexo masculino representava no grupo, ressaltando-se que eles tomavam destaque nos rituais de formatura, ocupando os lugares centrais, mais visíveis e importantes. Nesta, como em outras fotografias adiante, observou-se que os homens ocupavam os lugares de honra, como era culturalmente aceito nas cerimônias da época, pois, segundo Porto, evidenciavam uma forma de dominação masculina que ocorre através da divisão da ordem social, e foi desta forma inculcada no hábitos do grupo. Assim, Bourdieu justifica esta forma de dominação masculina como uma construção social, que não pode ser explicada somente pelo viés da biologização, ou pelos gêneros como hábitos sexuados. Justifica-se afirmando que esta construção social acontece de diferentes modos em diferentes culturas, conforme Larraia complementa. Culturas são resultado de sistemas que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Nesta imagem de 1950, percebe-se um flagrante que trata a cerimônia da passagem da lâmpada que possivelmente aconteceu no ritual de formatura. Símbolo articulado à enfermagem moderna, a lâmpada caracteriza o cuidado e o zelo dispensados aos doentes. No entanto, de acordo com o Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gerbrand, possui diversos significados conforme a imposição onipresente em cada cultura. Assim, no Ocidente, a lâmpada tem um uso frequente em rituais e significa a presença de Deus, podendo ser entendida como símbolo de santidade, de vida contemplativa. Ser indicada Dama da Lâmpada era e é uma honraria concedida à aspirante que cumpriu com mérito os requisitos morais e científicos que se esperava das moças que pretendiam se diplomar. Ela estava assumindo o compromisso de manter a chama da profissão, consciente de que essa responsabilidade representava o ideal e o exemplo a ser seguido, ou seja, transmitir a doutrina infinitamente. Para esta cerimônia, por sua solenidade, as formandas usavam um uniforme de gala que era composto por um vestido possivelmente branco, abotoado até o pescoço com gola fechada, manga comprida e luvas claras, acompanhado por uma capa escura, possivelmente azul marinho. A capa era aberta na frente e lhe caía pelos 2 lados do corpo e estava presa no pescoço pela insígnia da escola. Conclui-se que os vestidos de manga comprida que cobrem as curvas dos corpos indicam recato e descrição.
Desta forma, dando ênfase nesta imagem à descrição da bandeira da EAP, pode-se dizer que ela tem um campo cor branca, em heráldica significa prata, que simboliza a paz, limpeza, integridade e dedicação, uma cruz na cor azul, blau, que simboliza a nobreza, a perseverança e a vigilância, a cor ouro no amarelo da lâmpada, simboliza a saúde e a constância. No centro da bandeira, no campo prata, está firmada uma cruz grega na cor azul, carregada com uma lâmpada acesa amarela. São partes componentes da bandeira a roseta que finaliza a decoração das faixas pendentes. As faixas servem para se colocar em medalhas e condecorações de ordem honoríficas concedidas pelo governo ou instituições por terem se destacado nos atos meritórios. Da bandeira pendem duas faixas, a primeira com os dizeres Escola de Enfermagem e a segunda Alfredo Pinto em letras azuis. A roseta é um ornamento composto por 3 camadas sobrepostas e de tamanhos diferentes, de tecido de seda franzida com um botão ao centro. Ela está presa à haste que sustenta a bandeira e termina na parte superior com um ferro em forma de lança e na inferior por outro em choupa, permitindo cravá-la no solo. No centro da cruz azul vê-se a lâmpada, símbolo da enfermagem moderna. Esta fotografia, datada de 1950, tem como atributos de paisagem a lâmpada sobre pedestal emoldurando o altar católico. Na imagem, podemos perceber que se trata de um pequeno ritual religioso, provavelmente tendo sido realizada uma missa por ocasião da formatura da turma daquele ano. A aproximação com forças religiosas, segundo Segalen, era considerada culturalmente benéfica, guardiã da ordem física e moral e que inspira amor e reconhecimento. Assim, vinham ao encontro as virtudes necessárias que se ensinavam na instituição e que se requeriam para a profissão. Ser bondosa, habilidosa, sincera, com o efeito de manter coesos os estados mentais desses grupos. As formandas estão em pé, perfiladas ao longo do tapete em formação paralela, de maneira a formar um quadrilátero, impressão causada devido ao ângulo da tomada. A imagem reflete o que Maclaren chamou de escolarização católica, que apresentava flashes de progressismo e emancipação em seus ensinamentos religiosos, como, aliás, era o hábitos que devia ser incorporado, uma vez que a diretora estava em concordância com a associação à fé católica e as estruturas culturais que deviam nortear os desígnios da escola. As bandeiras da escola e do Brasil emolduram o altar. Considerações finais. Diante do exposto, entende-se por assinatura imagética o conjunto dos atributos pessoais ostentados nos corpos das aspirantes e enfermeiras que foram decodificados por meio de análises semióticas com base na cultura visual, reunindo as condições necessárias para determinar a assinatura imagética da escola. Desta forma, confirma-se a hipótese que se transforma na tese de que os signos agregados da gestão de ensino da primeira diretora enfermeira, Maria de Castro Panfiro, como a touca cônica, o gorro, as insígnias e a bandeira, ambos na cor azul, articulados à cultura visual, constituem-se nos elementos centrais de visualização materializados na assinatura imagética por ocasião da reconfiguração da EAP. Não se pode negar que uma instituição que atravessou os séculos XIX e XX e chega ao XXI, de certo, tem muito a transmitir em seus ensinamentos, além de formar enfermeiros por suas experiências acumuladas. De fato, a EAP é resiliente, tem prédio próprio, bandeira que proclama sua identidade, insígnia que anuncia sua envergadura a quem a ostenta, corpo docente qualificado, discentes comprometidos, ritos consolidados e sua assinatura imagética assina eventos, diplomações, certificações e atestados de credibilidade. Evidencia-se ainda a visibilidade institucional por meio do legado de sua assinatura para seus sucessores no cenário nacional e atualmente internacional, pela participação do Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em cursos acreditados, destinados ao desenvolvimento e implantação do setor educacional do Mercosul, tendo por estratégia os sistemas de avaliação e acreditação e a mobilidade de estudantes, docentes e pesquisadores entre instituições e países, sendo a única na enfermagem no cenário nacional.
A possibilidade de investigar sobre a trajetória da EAP como arquivista estabeleceu um diálogo de 3 anos à autora que lhe permitiu analisar e discutir com os documentos textuais e imagéticos articulados às referências, evidenciando-se a responsabilidade da carga simbólica dos gestores da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, entender os ritos realizados pela instituição, presenciados por ela ao longo do processo de doutoramento e evidenciar a mensagem transmitida de pertencimento para os envolvidos. Pôde-se constatar a vontade de preservação da memória por meio do qual se alcançaram os detalhes evidenciados na história institucional, como a tenacidade do grupo em conhecer-se, distinguir-se e firmar-se profissionalmente, principalmente num período de turbulências políticas em que a mulher buscava estabelecer seus direitos e seus campos profissionais, e a profissão de enfermagem era considerada mais afeita ao perfil das mulheres.